Fala galera, Sam aqui. Esse é Yushi, um jovem de 17 anos cuja vida inteira ele dedicou a treinar e aperfeiçoar suas técnicas de espadachim. Mas após esses 17 anos ele finalmente dominou a técnica do estilo de vento. E o seu pai alegremente o diz que não tem nada mais para lhe ensinar porque ele já superou até ele. E ele diz que não pode mais nem ficar mais forte que isso. E ouvindo isso, Yushi fica muito triste. E ele diz que ainda quer ficar bem mais forte. E ele pede algumas orientações ao seu pai, mesmo que já tenha superado ele. O seu pai o aconselha a explorar o mundo porque ele passou sua vida inteira nas montanhas. Assim, se ele explorar, o seu coração ficará mais forte e ele poderá aperfeiçoar suas técnicas. Enquanto isso, na cidade, em uma casa onde vive 4 irmãs, de repente a campainha toca. É uma flecha com uma mensagem que o pai de Yushi mandou para elas. Então Ibuki, uma das irmãs, verifica a carta e faz uma reunião de família. Ela diz que uma pessoa irá viver com elas a partir de agora. A Yami diz que jamais permitiria que um estranho viesse morar com elas do nada. Enquanto Shiami, de 15 anos, diz que não liga nada para isso e diz que seria até bom ter um homem por perto. Então Yumi fica irritada e diz que vai voltar para a cama para dormir de novo, mas então ela percebe que sua irmã Kagome, de 10 anos, que ajudou a fazer a comida, então decide terminar. Enquanto isso, Yoshi fica vagando pela cidade, surpreso com tudo que vê. O que é de se esperar, já que ele passou 17 anos só em sua casa, mas seu traje bastante tradicional fica chamando muita atenção na cidade. Então ele percebe que já são quase 2 horas e ele tem que ir para o local onde vai se encontrar com seus colegas. Então ele de repente ele se esbarra num cara que é um ex-boxeador e se chama Ryo e começa a tirar sarro das roupas dele. Yoshi dá só um golpe nele e acaba com ele. Mas isso fez com que ele arranjasse problemas com a polícia. Na delegacia ele fica olhando para o relógio e percebe que ele tem que ir imediatamente para o ponto de encontro, então ele pede desculpas e sai correndo. Então ele chega no shopping, porém ele não sabe exatamente onde encontrar as garotas. Enquanto isso, elas estão do outro lado do shopping, do lado de fora. E mal sabem elas que o homem que elas estão procurando está lá dentro. Então a Yumi se cansa de esperar e diz que vai dar uma entrada lá para olhar algumas roupas. Chiaia diz que vai também olhar a livraria. Então só ficam Ibuki e Kagome para trás, mas Kagome decide ir também com elas. Então volta para Yushi novamente, que está completamente perdido, mas parece estar se divertindo usando a escada rolante. Eu não sei que escada rolante forte é essa, mas jogou ele dentro de um carrinho que foi parar no vestiário feminino onde tinha uma jovem querendo se trocar. Não é ninguém menos que a Yumi. Nesse momento os dois ainda não se conhecem, então ela começa a soltar muitas ofensas a ele, que chama a atenção da polícia e começa a perseguir ele de novo. Mas ele vê um ladrão e o persegue. Então quando ele tá prestes a pegar o ladrão, ele entra em um elevador e bate a porta na cara dele. Então ele vai atrás do ladrão pelas escadas, mas novamente ele pega a escada rolante do lado errado. Então ele começa a perseguição novamente, porém de repente ele esbarra numa garota. Ele fica meio tonto com a pancada até que ele vê o ladrão passando na sua frente e começa a perseguir ele novamente. Então usando um golpe ele consegue finalmente capturar o ladrão. Enquanto isso, Ibuki ainda está do lado de fora esperando por ele. Yoshi diz que já está cansado de tentar encontrá-los e se pergunta se não é melhor ficar em casa mesmo. Mas de repente ele escuta o choro de uma garotinha. Vemos que a garota em questão é Kagome. Ele diz para ela não se preocupar que ela vai ajudar a encontrar a irmã mais velha dela. Então ela avista sua irmã, então Ibuki dramaticamente desce por uma corda e entrega ela a sua irmã. Parece até que rolou um clima entre os dois, mas de repente a corda puxa ele de volta e joga ele para fora do shopping pela janela, e coincidentemente jogando ele em cima de um trem em movimento. Então logo após isso tudo, algumas horas depois o trem para e ele fica numa ponte meio triste, se perguntando se ainda estão esperando por ele. E finalmente Ibuki o encontra e, julgando pelas suas técnicas e roupa, ela já tinha identificado ele faz tempo. Então ela se apresenta e agradece por ele ter ajudado a irmã dela mais cedo. Mas a polícia também o encontra e diz que ele vai ter que pedir desculpa por todos os problemas que ele causou o dia inteiro. E até a senhora o agradeceu por ter recuperado a bolsa dela. Então finalmente ele chega na casa das garotas e as outras duas reconhecem ele na mesma hora, pela péssima primeira impressão que ele deu a elas. Ele pede desculpas por qualquer mal entendido e no dia seguinte ele mostra a Ibuki uma poesia que ele fez sobre os seios dela. Ela fica furiosa e dá um chutão nele, que faz ele cair no quarto de Yami. Um belo primeiro dia na cidade. Então agora ele vai também para a escola junto com as meninas. Todos estão no ensino médio e por coincidência Yushi está na classe de Ibuki e daquele delinquente que ele encontrou no outro dia. Ele faz muito sucesso na classe, principalmente com as garotas, que ficam muito impressionadas com as suas vestimentas. E parece que Ibuki não gostou nada disso e dá-lhe uns tapas nele, parece que ela ficou com ciúmes. Então aquele delinquente Ryu desafia Yushi para um duelo, dessa vez com toda a escola observando eles, mas novamente Yushi derrota ele com grande facilidade.
E tudo isso fez ele acabar ficando resfriado. Quando eles estavam voltando para casa, tanto Yushi quanto Ibuki pedem desculpas e decidem fazer as pazes. Já não bastando o problema só com essas garotas, outra entra na briga. Uma nova garota para Yushi, chamada Tsubame. Yushi disse achar ela muito fofa e acaba apanhando novamente. Mas um mistério ronda ela. Por que será que ela se transferiu para a sala deles do nada? Ela coincidentemente também viveu a vida toda e treinou nas montanhas junto com a sua subordinada Angela. E é revelado que ela foi contratada por alguém para matar Yushi. No outro dia ela tira a roupa de sua subordinada na frente de Yushi e Ibuki. E ela se prepara para acertar um golpe em Yushi, mas de repente aquele delinquente aparece e dá um casaco para Tsubame para se cobrir. Ele diz que não permitiria que uma dama ficasse daquele jeito. Ela fica extremamente envergonhada e sai chorando, fugindo. E quando encontra a Angela, diz que a odeia ela e as artes marciais. E diz que tudo que ela quer é viver uma vida normal como uma garota normal. Então uma pede desculpa para a outra e decidem abandonar essas artes marciais e abrem um restaurante. Após tudo isso, Chihaya começa a trabalhar no seu mangá. Ela parece estar bem pensativa, enquanto isso Ibuki e Yushi estão treinando com espadas no dojo, na frente dos alunos de Ibuki. Então Yushi dá um exagerado na sua técnica e acaba arrancando as roupas dela. Ele não tem jeito mesmo. E lá vai ele de novo levar um chutão. E ele cai em cima do projeto de arte de Kagami. E ele é chutado mais uma vez para fora. Esse coitado só se dá mal, viu? Então ele decide ajudar e diz que vai levar o caderno de Chihaya para ela, que está no cursinho. E no caminho ele encontra alguns garotos que dizem que vão arruinar o mangá dela. Ele fica muito irritado e corre para ver onde ela está, e quando chega lá ele vê ela muito triste. Ele fica furioso após ver o mangá dela todo rasgado, então ele vai dar uma lição naqueles garotos. As garotas ficam impressionadas vendo aquilo tudo, então ele recebe uma carta de amor e uma declaração de uma garota chamada Yui. Mas esse coitado é azarado, aparentemente ela é uma assassina também. Então Ibuki leva ele para experimentar como seria um encontro de verdade, para tentar ajudar ele em algumas situações. Então eles vão até uma loja de brinquedos, mas as outras garotas, estranhando tudo aquilo, decidem seguir os dois. Eles vão até uma pista de boliche, se divertir lá, e ela até tenta pegar na mão dele, mas de repente ele vira e cai aquela cena clássica de anime. Então depois da queda da fonte ele agradece por tudo e acaba dando a ela uma pelúcia. Ela fica tão alegre, mas se lembra que não é um encontro de verdade. Então ela decide buscar uma bebida. E enquanto isso as outras estão só de tocaia. Então o Yui chega de repente e pergunta se ele não quer sair com ela, mas ele recusa educadamente. Então eles têm uma luta rápida, mas acaba tão rápido que ela fica constrangida após ter suas roupas rasgadas e foge. Então Ibuki é encurralada por dois caras desconhecidos e todos os outros ficam vendo aquelas cenas e gritam e vão ajudar ela, mas quando chega lá ela já tem resolvido o problema e acaba com os dois. No dia seguinte ela tá correndo atrás dele porque ele ficou olhando muito para umas estátuas femininas na aula de arte, mas ela acaba batendo em Ryo, que vai parar na enfermaria, e ele diz que não pode deixar de se apaixonar pelo charme dela. Então ele tem o flashback dele colocando uma carta confessando seu amor por ela, porém na realidade ele acabou colocando essa carta foi no armário de Yushi, mas ele não consegue entender o significado da carta direito e pensa que Ryo quer aprender artes marciais junto com ele, e ele diz que é para ele ir ao dojo mais tarde, então ele vai lá amar o seu amigo. Então Ibuki o cumprimenta e faz Yushi ensinar artes marciais para ele. Mas então Yushi acaba descobrindo que ele é muito ruim em artes marciais. Então eles se desafiam a fazer 1000 flexões na frente dos alunos. Enquanto isso, Chihaya finalmente recebeu o dinheiro pela venda do seu mangá. Então ela e Kagome decidem fazer compras para o dojo. Então volta para os dois finalmente completando as 1000 flexões e eles ficam acabados enquanto elas tragam-os em comida. E dão na boca deles porque eles são incapazes de se movimentar depois disso tudo. Então, como não pode faltar num bom anime, vem um episódio de praia, não é mesmo? E de alguma forma eles ganharam um bilhete com tudo pago para a praia. E nem na praia parece que Yushi tem paz e já tem assassinos tentando ir atrás dele. Dessa vez são dois irmãos e eles liberam um pássaro que tem como alvo dessa vez as garotas, mas Yushi bate nele e consegue salvar elas. Então eles decidem entrar no mar, porém Kagome decide que vai dar uma olhada na floresta. Então ela acaba caindo numa armadilha junto com o discípulo deles. E o nome dele é Musashi. Então todos ficam preocupados e decidem procurar eles na floresta. Então os dois vão procurar uma saída até que eles veem uma luz, mas quando eles chegam no final eles veem que é um penhasco. Mas ele vem tão rápido que acaba caindo e se segura num galho, mas não consegue ter força suficiente e cai. Então os outros finalmente encontram eles e Yushi pula no ar para salvar o garoto. Os dois assassinos vão até ele, porém ele com grande facilidade derrota os dois. Depois da praia volta para Ryo. Mesmo depois de ter falhado uma vez, ele continua determinado a se confessar para ela. Então galera, essa foi a primeira parte desse anime maravilhoso. Se você gostou, deixe seu like, comente se quiser mais e se inscreva. Muito obrigado até agora e até a próxima.